ao mesmo tempo, no primário, você já pode observar células do estroma ovariano se organizando concentricamente em volta desse folículo, para dar origem posteriormente às células da teca interna. O que vai acontecer agora? As células da granulosa continuam se dividindo, aquela camada granulosa ela vai espessar por causa da divisão celular. E essas células também já começam a produzir líquido folicular. Esse líquido folicular, ele vai ser depositado aonde? Por entre as células da granulosa. Certo? Posteriormente, as células continuam a se dividir. Agora, externamente, a teca interna já está bem organizada e a teca externa já pode ser observada no folículo secundário, certo? E você vai formando cavidades, porque no folículo secundário, esses espaços, né, por entre as células que são preenchidos de líquido, eles vão coalescendo, formando espaços maiores. A célula continua secretando. E no final você tem um único espaço. Você tem um folículo antral, folículo egráfico. Mas ao mesmo tempo, as células da granulosa, elas continuam proliferando. Umas vão se organizar ao redor para formar, né, uma camada de células cúbicas, 2, 3 camadas às vezes, de células cúbicas ao redor do ovócito, para formar a zona pelúcida. E as outras vão ancorar esse ovócito aonde? Na parede do folículo, formando os que chamamos de cúmulos ou foros. Em algumas lâminas, vocês vão observar, esse período eu não achei, por isso que está difícil. Algumas lâminas vocês vão observar, às vezes o cúmulos ou foros, elas formam assim, uma camada de células assim, como se fosse uma cordinha, e o ovócito fica aqui. O que o ovócito fica fazendo? Ele fica para lá e para cá no líquido folicular. Quando chega perto da ovulação, ele se solta dali, praticamente se solta dali e vai embora. Lá para aonde que ele vai? O ovócito. Vai para onde? Para a região das trompas. Na verdade, ele é captado pelas fímbrias, né, que é aquela porção dilatada das trompas. Certo? Professor, então secundário e o terceiro? Deixa eu ver se eu acho que aí eu mostro que ele fica mais fácil. Quando eu começo a chamar de granuloma, professor, são todas as também, né? Quando elas começam a ficar células cúbicas, você já pode chamar de células da granulose. Tá? As células, pessoal, as células da granulose são as células foliculares que envolviam o folículo primário. Só que elas passaram de achatadas pavimentosas para cúbicas. E estão proliferando, formando várias camadas. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. O secundário eu não estou achando. Eu não achei minha lâmina lá dentro do laboratório, achei uma lâmina. Olha só que lindo isso. Pera, deixa eu falar, vocês estão falando demais. Daqui a pouco vocês falam. Que folículo é esse? Esse é um folículo secundário. Tem antro? Antro é aquela cavidade enorme preenchida por líquido folicular. Não, tem pré-antro. Pré-antral. Por isso que chama pré-antral. Olha só, ao mesmo tempo, vocês podem... Aqui as células da granulose. As células continuam proliferando
E já se organizando em volta aqui, ó, para formar o que? A corona radiata. E já para ancorar o ovócito na parede do folículo. O cúmulus ou forte. As células da teca interna já estão bem organizadas aqui? Então, essas células já estão formando uma camada de células concêntricas ao redor do ovócito. As células da teca externa eu também já consigo reconhecer? Sim. Certo? Aqui, por que não aparece o nucleolo? Plano do corte. O que é essa região aqui? Mais rosa, mais eosinofílica? A zona pelosa. Formada pela deposição de glicoproteínas ZP1, ZP2 e ZP3, que é produzida por quais células? As células da granulose. Então vocês conseguem observar que as células da granulose, que inicialmente eram chamadas de células foliculares, quando elas eram achatadas e agora elas estão mais epitelioides, ou mais epiteliais. Certo? Ok? Eu acho que agora não restou dúvida. I hope. Senão eu vou embora tomar cerveja. Então, a nossa amiga está perguntando se a teca externa, interna e externa tem no primário. No primário, as células do estroma ovariano já começam a se organizar ao redor do folículo para dar origem à teca externa. Posteriormente, outras células do estroma ovariano também vão se organizando para dar origem à teca externa. Que a gente vê bem a diferença entre um e outro já do folículo secundário, aquele folículo branco. Tá bom? Não tem dúvidas, né? Senão eu vou para a pré, tomar uma cerveja. A gente tem um fato. Não, calma aí, não acabou não. Por mim a gente ficava até terminar, até as 20 horas. Esse folículo aqui é o secundário, pré-antral, né? Aqui, ó, vários espaços por entre as células da granulose, preenchido por líquido folicular. Aqui eu tenho a região de membrana basal que divide as células da granulose da teca interna. E aqui por fora eu já tenho células já se organizaram para formar a teca externa. Tá certo? Entre as células da granulose e as células da teca interna. Que folículo é esse? Se vocês entenderam tudo que eu falei, senão eu vou tomar uma cerveja. Não de graça não, não de graça. Não sei. De graça. De graça. Oi? O estromo? Fibroblastos, fibras polares, tem muita fibra polar. Esse conjuntivo frouxo. O estromo é desse conjuntivo frouxo. Que folículo é esse? É o folículo de grafo. Cadê o ovócito? Oi? Isso aqui é o ovócito? Não. Isso aqui é o quê? Que ancora o folículo na parede. Cúmulus ovócito. Então o plano do corte não pegou o núcleo do ovócito. Isso daqui, o ovócito deve estar por aqui. Né? Isso aqui é líquido folicular. Ó. Líquido folicular, cavidade antral. Ok? O ovócito está ali em algum lugar, não pegou o núcleo do ovócito. É. Ele está precisando do que para poder ovular? Pico de LH. Só LH não funciona. Tem que ter um pico. Entenderam agora? Posso passar para frente? Ainda não posso, né? Mas ainda não fazendo um pouco alto. Um pouco útil.
tudo tem um aumento menor, mas eu vou passar aqui na lâmina para vocês. Bom, então, ovulou, o ovócito foi liberado junto com as células da coluna radiata, sobraram as células da granulosa, as células da teca interna e externa. As células da granulosa, então, vão dar origem, junto com as células da teca interna e externa, vão dar origem ao corpo lúteo, né? Aquele folículo que liberou o ovócito, ele vai ser invadido por vasos sanguíneos, vai ser invadido por fibroblastos para formar o corpo lúteo, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó, isso tudo é o corpo lúteo, ele é enorme. Às vezes dá para ver, você pega a lâmina, bota assim, você vê o olho nu, porque ele é muito grande. Aqui a gente só tem um aumento menor que a gente tem aqui de 40 vezes. Eu tinha que ter pelo menos uma lente aqui de uma vez para mostrar ele todo, porque ele é imenso. Né? Isso tudo aqui é o corpo lúteo, tudo, um só. Ó. Gigante, ele foi invadido por vasos sanguíneos, você vê que aí é um corpo lúteo, eu posso dizer que recente, né? Porque tem ainda sangue ali no meio. Se você observar aqui no meio, ele vai ser invadido por fibroblastos, macrófagos, fagocitar celulares. Vocês estão olhando esses pigmentos aqui? Isso é hemosiderina, esse pigmento marrom acastanhado que está aí no meio, certo? Então provavelmente é pigmento derivado do ferro, forma hemosiderina. Então tudo isso aqui é corpo lúteo. Então as células, como eu disse para vocês, as células do folículo que ovulou da granulosa vão dar origem às células granuloso-luteínas. Pessoal, o que é o corpo lúteo? O lúteo, o que é corpo lúteo? Aqui, ó, cheio de sangue aqui no meio. É uma glândula endócrina transitória, formada por células grandes aí, que vocês estão vendo com aspecto eosinofílico, que são as granulose-luteínicas, e envolvidas aí por células menores, vocês estão vendo aqui, ó, mais na periferia do corpo lúteo, que são as teco-luteínicas. Esse corpo lúteo, como a nossa amiga muito bem falou aqui, muito bem colocado, uma glândula endócrina transitória que produz progesterona, estradiol, não é isso? Mas principalmente progesterona. Como a nossa amiga ali disse, a progesterona é importante para manter o endométrio espessado e para haver reação decidual. A Marcela falou isso para vocês. As células do que deu aula ontem. As células, você não estava, né? Eu estava. Menos de conta. As células do estroma, do útero, elas se tornam células epitelióides, bem epitelióides. Aquilo é a reação decidual. Na verdade, elas estão se preparando para receber o ovo que foi fecundado. Foi? Elas eram alongadas. Elas se conformavam mais epitelióides. Tá? As células deciduais. Ok? Então essas células aqui, ó, que vocês estão vendo aqui grandes, citoplasma pálido, né? Apesar de eosinofílico, são as células granuloso-luteínicas. E essas células mais eosinofílicas aqui, mais alongadas, menorzinhas, são as células que envolvem externamente as células granulosas luteínicas, são teco-luteínicas. Todas duas são produtoras de hormônios esteroides. Tá? Esse é o corpo lúteo. Extremamente vascularizado. Aí você pode ver aí tecido conjuntivo depositado, fibras colágenas, vasos sanguíneos. Você está vendo aqui é um coágulo, né, no meio do corpo lúteo, por isso que eu estou dizendo que ele é um corpo lúteo recente. Tá? Aqui as células granulose-luteínicas e teco-luteínicas envolvendo aí externamente o corpo, as células granulose-luteínicas. Bom, corpo lúteo degenera. Se houver ou não houver gravidez, ele vai degenerar. Se houver gravidez, ele se mantém por mais tempo sendo estimulado pelo HCG, né? Mas se não houver, ele degenera dentro de 10, 12 dias e ele forma o quê?
O corpo albicans. Corpo albicans. Que é, na verdade, uma cicatriz. Uma cicatriz no ovário. Que tem um aspecto hialino. Tá bonito, né? O projetor está exausto. Pô, a semana inteira trabalhando. Não, eu acho que tem um problema aqui de interface entre operador e microscópio. Ué, estava tão bom agora. Eu foquei na sujeira. No instante vocês arrumam os defeitos dos professores. Falam dos defeitos. Tá vendo? Ó? É uma cicatriz com aspecto hialino, onde eu posso observar e se colocar em maior aumento aqueles núcleos que estão ali, são os núcleos de fibroblastos. Os fibroblastos invadem os fibroblastos invadem. Calma, menino. Focalizando. Aqui, ó. Tá vendo esses núcleos aí? São os núcleos dos fibroblastos. Tudo isso daqui é o corpo albicans. Que um dia, isso tudo aqui, ó, esbranquiçado aqui. Isso é o corpo albicans. É feio, é sem graça. Nome albicans porque ele é esbranquiçado, né? Então ele é um material, na verdade é o quê? Matriz extracelular, colágeno ali que está sendo depositado, foi depositado. Aquelas células stereoluteínicas, granuloteínicas do corpo lúteo, elas degeneraram e deram origem aqui, ó. O corpo lúteo deu origem ao corpo albicans. Ele também é bem grande, também dá para você ver a olho nu às vezes não é. Pega a lâmina, coloca a luz, dá para você ver, tá? Não está muito boa não, realmente eu acho que a minha amiga tem razão. Até o projetor cansou. Isso é um sinal, hein? Não, senão a gente não vai conseguir terminar, gente. Agora foi. Ela vai estar fechada aqui embaixo mais. Ó, tudo isso daqui, ó, é o corpo albicans, tá? Corpo albicans. Vamos. Não, aí é assim. Então, como eu disse, meninos, como eu disse para vocês, pessoal, consegue terminar. Como eu disse para vocês, essas alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual, ocorrem alterações no ovário e também ocorrem alterações aonde? No útero, certo? Depois eu mostro a trampa, vou mostrar o útero a cada fase. E o útero passa por alterações durante o ciclo menstrual. Ele passa, na verdade, o ciclo menstrual, né? O ciclo endometrial. Ele começa quando há descamação da camada basal mais superficial do endométrio, que é a camada funcional do útero, quando há menstruação. A Marcela deve ter comentado com vocês aquelas arteriolas espiraladas que irritam, né, o útero. Elas sofrem um processo de vasoconstricção, há uma hipóxia ali durante a menstruação, devido às quedas de estrogênio e progesterona, é isso, LH e FSH, que ocorre durante a menstruação.
Certo? Elas fazem vasoconstricção, aquela célula sofre hipóxia e a camada mais superficial do endométrio uterino ele destrói. Depois é recuperado ao longo do ciclo por conta das células tronco que estão presentes lá na parte basal, na camada basal do endométrio, né? Na camada mais profunda do endométrio, a camada basal. Então, se vocês observarem aqui, vocês estão vendo aí o útero. O útero é um órgão no formato de uma pera, né? Que ele tem recoberto por um endométrio, chamado endométrio uterino. Posteriormente, ele tem uma camada espessa de músculo liso, que é o miométrio, e contínuo com peritônio ou adventício de tecido conjuntivo. Ok? Então, a camada funcional do útero é essa daqui, o endométrio uterino. Como é que é formado o endométrio uterino? Ele é formado, recoberto por um epitélio, né? Esse epitélio se invagina para dentro do estroma uterino, o epitélio cúbico, simples, se invagina para dentro, invagina para dentro do estroma uterino. Aqui está o estroma uterino, células do estroma uterino, se invagina esse epitélio para formar as glândulas endometriais. E essas glândulas são classificadas como tubulosa simples, né? A porção condutora é a mesma que a porção secretora, lembra? Tubulosas simples, tá? E esse tecido, tanto o tecido glandular quanto o estroma, sofre também variações ao longo do ciclo menstrual. Certo? Ao longo do ciclo menstrual. Que variações são essas? Como é que a gente chama essas fases que o útero passa também? A gente tem a fase que é chamada de fase proliferativa, que predomina a ação de estrogênio sobre as glândulas do estroma endometrial. Estrogênio tem um efeito pró-proliferativo. Tá? Nessa fase, as glândulas elas são mais retilíneas, como eu estou mostrando aqui. As glândulas são muito mais retilíneas. São várias glândulas, ó, sendo mostradas aí. As glândulas são muito mais retilíneas, né? Não tem secreção na luz da glândula, que é a fase proliferativa. O tecido está proliferando, sob a ação principal de estrogênio. Ah, professor, não tem progesterona? Tem progesterona, sim. Mas a progesterona está com uma concentração mais baixa. O que predomina nessa fase é a fase estrogênio. Tá? E no útero, como é que a gente chamaria a fase que está predominando estrogênio? Fase folicular. E a fase que predomina a progesterona no útero chama fase do útero. Perdão, no ovário. Chama fase lútea. Fase lútea. Certo? E no útero, agora, voltando para o útero. Primeiro é a proliferativa, certo? Gestação, descamou. Começa a subir estrogênio. Estrogênio faz o quê? Proliferação. Tanto das células que compõem as glândulas endometriais, quanto das células estromais. Então, quais são as características de um útero numa fase proliferativa? As características morfológicas. Prestem atenção nisso. Características morfológicas, características histológicas. Para vocês não falarem de fisiologia na questão de histologia. Né? As glândulas endometriais, elas são retilíneas. É comum eu encontrar, já que está proliferando, figuras de mitose. Figuras de mitose. Não há secreção na luz das glândulas. É fase proliferativa. Então as glândulas são retilíneas, seus contornos são retilíneos. Figuras de mitose é possível que eu encontre, porque figura de mitose, a célula você encontra a célula se dividindo lá, mostrando a separação dos cromossomos, certo? Às vezes dependendo do tipo de animal é fácil achar, tem outros que não, mas eu vou tentar achar para vocês. Então é esse daqui, ó, o útero na fase proliferativa, certo? E as células do estroma endometrial, como é que elas são? Alongadas. Isso é um útero na fase proliferativa.
Oi? Tecido conjuntivo. Denso. Olha a quantidade de células. Oi? Fibroblastos. Né? Aqui, ó, várias. E quando tem a glândula, aqui é o estroma endometrial. As células têm um núcleo alongado, ó. Uma alta densidade celular nesse estroma. É um estroma muito celularizado. Não há secreção na luz das glândulas. Secreção só tem na fase o quê? O nome está dizendo, fase secretora. Né? Fase secretora. Tá? Na fase secretora, você tem o predomínio de qual hormônio? Qual hormônio que predomina? Progesterona. Certo? O útero proliferou, o endométrio uterino proliferou, e aí depois ele vai ficar espessado para receber o ovócito. Pessoal, tudo tem a ver com a função que esse tecido tem. Esse órgão tem. Ele tem que se manter espessado. Tem que armazenar glicogênio. Então é comum encontrar glicogênio nas células que compõem as glândulas endometriais. E secreção na luz da glândula. Isso é a fase secretora. E como cresceu tanto na fase, essa aqui é a fase proliferativa que eu estou mostrando aqui para vocês. Como cresceu tanto na fase proliferativa essas glândulas, e o limite é quem? Quem que vem logo abaixo do endométrio? Quem é que vem logo abaixo do endométrio? Miométrio. Então o limite de crescimento dessas glândulas é o miométrio, aquela camada de células musculares. Aquela camada muscular, certo? Oi? Não. Na fase proliferativa, as glândulas são retilíneas. Aí na fase secretora, elas cresceram tanto que o limite, é isso que eu queria falar, o limite é o miométrio, que elas batem ali e começam a ficar tortuosas. Porque se crescer para baixo já não é mais normal, né? Se crescer invadindo o miométrio não é normal. Quando chega ali, elas acabam. O limite é o miométrio. Aí elas se tornam tortuosas. Então aqui, ó, vocês podem observar as glândulas endometriais mais retilíneas, aí diferentes cortes dessas glândulas endometriais. O estroma muito celularizado, com células alongadas. Fase proliferativa. Falei todas as características da fase proliferativa que vai cair na prova. Né? São quantas expectativas mesmo? Oi? São quantas expectativas mesmo? Pelo menos 3. Que estão no campo, né? Nas proliferativas celulares. Ok? Combinado? Agora eu vou mostrar a fase. Essa menina está com vontade de ir nervoso. Não pode aparecer hoje, não estou vendo remédio da produção. Vou infartar a professora. Eu esqueci. Porque eu acho que é CCS. Você vai ficar até Põe pra tela lá. Põe pra tela, professor. Professor, põe pra tela. É verdade. A mais fácil. É essa mesmo. Demorou demais, tá vendo? Você que fica atrapalhando a aula. A prova vai ser longa ou vai ser projetada? A prova vai ser projetada? Você escolhe. A gente escolhe? Ó, essa
Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas não tá legal. A minha lâmina eu não achei lá no laboratório. Pessoal, essa lâmina aqui não está muito boa que vocês têm aí, tá? Mas dá pra gente observar algumas coisas. Vou botar em menor aumento. Aqui agora o útero na fase secretora. Útero na fase secretora. Como eu disse para vocês, ó, as glândulas são tortuosas, né? Elas proliferaram tanto que ficaram tortuosas. Aqui eu não estou vendo, mas acreditem em mim, na lâmina que eu tenho, que eu boto na prova, tem secreção na luz, tem secreção, e é uma secreção rica em glicogênio. Essas células aqui armazenam muito glicogênio, justamente para nutrir o embrião lá, logo nos primeiros momentos da implantação e desenvolvimento inicial. Ok? Aqui é o miométrio, olha só como é que elas são tortuosas, proliferaram tanto que cresceram muito, e o limite é o endométrio. Então elas ficam com um caminho, o miométrio, perdão, que está aqui embaixo, essa camada de células musculares lisas aqui, tá? Isso é miométrio, e aqui as glândulas endometriais do endométrio. Deixa eu colocar no maior aumento aqui. Calma que eu vou chegar no estroma. O estroma agora, ele é formado, tem uma alta celularidade e tem essas células mais com formato epitelial, não mais células alongadas, células epitelioides com formato epitelial, que a gente chama de células epitelioides. Isso daí já é a reação decidual que está ocorrendo sob influência de quem? Progesterona. Na verdade, esse endométrio tem que estar preparado para receber o ovócito que foi fecundado aonde? Na trompa, né? Na terceira porção da trompa, não é isso? Que região da trompa que o ovócito é fecundado? Não, pô. Olha só como é que as células do estroma são muito mais, né? Elas passam de alongadas, que inicialmente elas eram, agora para umas células mais formato mais epitelial, mais poliédrica. A gente fala que tem um formato epitelioide. Autor de chamada suspeita. Não vou atender. Alguém querendo cobrar alguma dívida. Tá vendo? Ali o estroma. Aqui é o estroma. As células estão mais. Então já está sofrendo esse estroma aí, as células do estroma endometrial já está sofrendo o que nós chamamos de reação decidual. Isso tudo influenciado pela progesterona. Aqui não está dando para ver, mas acreditem em mim, na luz tem sempre secreção, é porque aqui essa preparação não pegou. Aqui tem um pouquinho de secreção do material secretor. Tá? Às vezes dá para ver a base dessas células que compõem as glândulas endometriais com um aspecto mais claro, porque elas estavam armazenando ali glicogênio. Inicialmente elas começam a armazenar na base da célula e depois elas passam a armazenar na região supranuclear, tá? Então aqui, ó, é tudo isso daí. Aqui a glândula endometrial, o estroma com as células mais, com formato mais epitelial,
uma alta celularidade. Uma outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, mas que eu vou voltar aqui a lâmina rapidinho. Que horas tem? 5 para 5. Enfim, sei lá, eles estão brincando. 5 para 5? 4h29. Você só vai chegar tarde hoje. Não vou não. Eu estou afim de olhar para a cara do Vítor. Não, é legal a cerimônia e tudo. É um projeto que eu ganhei, que poucos ganharam. Mas é lá no centro, vai em casa, para carregar. É muito trabalho. Oi? O trânsito é muito ruim. Não, mas na Zona Norte. Eu não sou professor coxinha, não. Coxinha. Eu moro no Meia. Eu moro no Meia, não vou Meia. Um minutinho, pessoal. Então aqui, ó, só para confirmar, ó. Aqui é a fase secretora, né? Eu falei para vocês, as glândulas mais retilíneas, ó, muito mais retilíneas. E se a gente colocar, essa é a secretora. Glândula retilínea. Estão fazendo uma confusão danada. Pessoal, as glândulas na fase proliferativa elas são mais retilíneas. As células que compõem as glândulas estão proliferando? Então, elas proliferam tanto que o limite é o miométrio. Aí quando chega na fase secretora, como é que é o aspecto? É um aspecto tortuoso. Em alguns livros vocês vão ver serrilhado. Claro que no final da fase proliferativa, na verdade a fase proliferativa que a gente pode chamar de tardia, eu já tenho muitas glândulas para esse aspecto, porque já proliferou muito, né, o epitélio dessas glândulas. Tá? Alguns livros dividem isso, fase proliferativa mais inicial e fase proliferativa mais tardia, da mesma forma que a fase secretora, tá certo? Mas assim, elas proliferaram tanto que o limite era o miométrio, cresceu até debatendo o miométrio, aí elas tomaram aquele caminho tortuoso ou serrilhado. Muitas vezes lembra um aspecto serrilhado. Entendeu? A fase proliferativa, retilíneo. A fase secretora, tortuoso. Não falei. Tá bom, se eu falei foi engano. Então olha só para mostrar em maior ou menos para vocês, a célula, mais retilínea. Aqui é a fase secretora que eu estou mostrando para vocês. As células do estroma, elas são mais alongadas. E o estroma, as células parecem que estão mais umas separadas das outras. Então isso aqui é um edema que ocorre aqui, tá bom? Pessoal, isso é a fase proliferativa que eu estou mostrando para vocês. Você faz outra eu voltei na lâmina para mostrar o maior aumento do estroma. Acho que é melhor a gente parar por aqui.